Bom, para conversar mais aí sobre como essa pandemia tem mudado a rotina dos estudantes, a gente vai fazer contato com o professor Sérgio Franco, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é secretário de Educação à Distância da URGS e é presidente da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior do Ministério da Educação. Bom dia, professor. Obrigada por estar conosco aqui no Bom Dia Rio Grande. Bom dia, Daniela. Bom dia a todos. O que a gente pode perceber é que foi uma transição muito rápida em meio à pandemia, né? De aulas presenciais para ensino à distância. E isso sem uma preparação, sem um treinamento prévio, tanto em escolas públicas quanto privadas. E, sem dúvida, foi um grande desafio tanto para professores quanto para estudantes. Sem dúvida. E educação à distância não é exatamente a mesma coisa que ensino remoto, e preparar um trabalho de educação à distância é também uma coisa bem complicada. A gente não se faz assim de uma maneira improvisada. É louvável toda a iniciativa que está se fazendo, a busca das escolas, a busca dos professores, mas a gente tem que pensar que fazer isso com qualidade exige todo um trabalho de preparação e que no improviso a gente faz o que é possível, mas não é a mesma coisa que fazer um processo planejado e pensado para isso. E isso, obviamente, só deixa mais evidente, né, as carências na área de educação, a falta de investimentos também. Sim, exatamente. Quer dizer, o investimento em educação, o planejamento, a gente nota como o Estado e os municípios têm demorado para reagir, o que são redes muito grandes, e também não há uma preparação para isso, né? Então, se a gente tivesse já há muito tempo um investimento grande em melhoria desses processos, a gente teria respostas mais rápidas do que a gente vê em algumas escolas da rede privada, por exemplo. Bom, a gente sabe que esse ensino à distância, no meio de tudo isso, sem esse planejamento, esse preparo também, vai depender muito da autonomia e da iniciativa do aluno, que também está vivendo uma situação muito diferente, com a rotina alterada, longe dos amigos, no meio de todo esse estresse. E isso pode prejudicar esse ensino também? Tranquilamente. Vê que a ideia de autonomia é uma construção que o sujeito vai fazendo, né? Quando se fala de educação à distância, toda a literatura comenta que a autonomia do estudante é uma coisa que se alcança na idade adulta, que se começa a construir na adolescência, mas é muito complicado para o adolescente assumir esse processo de uma maneira integral. Então, ter presente que é um processo de desenvolvimento é super importante para que a gente possa estar, ele possa assumir esse papel, né, de estudo e esse papel de estar se preparando para uma prova como o Enem, por exemplo, o que não é a mesma coisa realmente do que ele estando junto com os professores, junto com seus colegas. O senhor acha que o que está sendo oferecido hoje é um ensino à distância de qualidade? O que seria um bom ensino à distância? Um bom ensino à distância é um ensino que é programado, planejado para isso, né? Se a gente for olhar as plataformas de educação à distância, elas trabalham principalmente com o ensino assíncrono, porque o trabalho síncrono ele é mais penoso, ele é mais difícil de realizar, ele tem problemas de ordem tecnológica. Então, o que está se fazendo não é o que a gente poderia chamar realmente de ensino à distância. Está se fazendo uma tentativa de um trabalho remoto com muita improvisação. Não é um processo que se faz, não se transfere simplesmente a experiência presencial para a experiência à distância. Isso é muito importante a gente ter presente. E a gente viu também, né, o ensino à distância, ele favorece quem tem mais condições, quem tem acesso à tecnologia. Como é que o senhor acha que é possível oferecer conteúdo para essas pessoas que não têm condições? Olha, existem muitas alternativas, todas elas são um pouco complexas, mas, por exemplo, o uso da televisão é um caminho que o Brasil já tem até uma experiência bastante interessante em função do telecurso, por exemplo, e é muito curioso por que não se optou por logo utilizar os canais de televisão para que as pessoas que não têm acesso a uma internet rápida, que não têm, como alguns dos depoimentos que apareceram antes, o problema do contrato de banco de transmissão de dados, né? O plano de dados das pessoas é um plano que é muito limitado, e o uso da televisão seria uma das maneiras. O grande problema que a gente tem para realizar a educação à distância para valer
é a possibilidade da troca, do ir e vir, né? E fazendo uma combinação entre um processo de transmissão e, paralelamente, um canal de atendimento, a gente consegue dar conta um pouco melhor do que seria uma situação para compensar a situação da ausência do ensino presencial. Só para a gente encerrar aqui, o senhor acha que do jeito como as coisas estão sendo feitas, né, em meio a essa pandemia, o ano pode estar perdido para esses estudantes? Não, perdido eu acho que não, mas ele está comprometido, sem dúvida nenhuma ele está, né? A gente pode olhar até o parecer do Conselho Nacional de Educação, ele indica que há um prejuízo no ensino e por isso hoje está toda essa movimentação para que o Enem seja adiado, por exemplo, tem muito a ver com isso, que a gente precisa fazer uma recomposição do processo de aprendizagem, precisa fazer uma revisão, o quanto os alunos conseguiram acompanhar, porque uma coisa é a gente ter uma ideia geral por aqueles que têm tido acesso. E aqueles que não têm tido, como é que tem acontecido? Como é que eles têm conseguido fazer dentro das suas casas? Como é que eles têm conseguido fazer no processo familiar? Isso tudo são situações que comprometem. Então, não posso dizer que o ano não deu mais, mas que a gente precisa analisar no momento de voltar o que já aconteceu e o que realmente vai se conseguir fazer para recuperar essa ausência que teve nesse tempo. Uma situação difícil, né? A gente agradece muito aqui ao Sérgio Franco, professor da URGS. Uma boa terça-feira para o senhor. Muito obrigada. Igualmente.